Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Já sabe que às quintas-feiras nós reservamos um espaço para análise e hoje não vai ser diferente. Arrolamos aqui temas importantes e que vão ser analisados pelos nossos convidados. Falo do Dr. Baltazar Fael, do Centro de Integridade Pública, e também do nosso convidado residente, o Dr. Adelino Buque. Ora bem, vamos começar então com o nosso primeiro tema da noite. Vamos falar dos salários milionários na EDM, a empresa pública de eletricidade. Como um jornal da praça avançou esta semana, só um administrador recebe mais de 1.200.000 meticais. Se estes salários justificam o seu trabalho, vamos então perceber com os nossos convidados. Começo por si, Dr. Adelino Buque, olhando para a nossa realidade, olhando para o próprio funcionamento da eletricidade de Moçambique, estes salários justificam? Bom, muito obrigado. Boa noite, Dr. Baltazar. Boa noite, caros telespectadores. E deixa-me cumprimentar também recordar hoje a memória de Samora Machel, que faz hoje 31 anos que morreu em Buzine. Portanto, para os mais novos, Samora Machel foi o primeiro presidente da República de Moçambique e foi quem proclamou a independência nacional. Relativamente à questão da EDM, é uma questão que realmente é muito difícil de analisar, tendo em conta que o semanário que publicou esta informação também fez uma entrevista ao presidente do Conselho de Administração, que disse de forma peremptória que os salários são determinados pelo Conselho de Ministros. Quero crer que, se assim é muito difícil perceber qual é a base da determinação destes salários, porque certamente que não resulta da eficiência produtiva da empresa e nem sequer pode corresponder àquilo que são as dinâmicas económicas da mesma empresa, porque sabemos que estamos perante uma empresa que é, por excelência, devedora dos seus principais fornecedores. É uma empresa que tem problemas bastante sérios do ponto de vista dos seus clientes, portanto, nem sequer tem a sensatez de honrar com os seus compromissos. Do ponto de vista de qualidade de energia, muita gente tem estado a reclamar a danificação dos seus bens e realmente não há respostas. Entretanto, a energia de forma recorrente tem estado a subir, nada contra isso, mas a qualidade de energia não tem estado a corresponder com aquilo que é os preços que as pessoas pagam, com o agravante de que se recorre ao termo de custos operacionais, mas quando esses custos operacionais vêm-se olhar que os principais custos operacionais é com os seus gestores, fica muito difícil de perceber. Mas, acima de tudo, eu penso que há responsabilidades do próprio governo de pronunciar-se sobre este tipo de situações, que constitui, na minha opinião, um escândalo público, porque há um cidadão que fez algumas contas e chegou à conclusão que este salário de um administrador paga cerca de 344 salários mínimos nacionais, portanto, do setor não financeiro, de modo que é muito dinheiro junto para uma só pessoa. Não quer dizer que não possa ganhar esse dinheiro se a dinâmica da empresa fosse boa, se os resultados financeiros da empresa, que cumprissem as suas obrigações do ponto de vista dos seus fornecedores, do ponto de vista dos seus clientes e etc., nada havia contra esse tipo de salários, mas nós sabemos o que é a EDM. Portanto, a EDM é é uma das principais entidades que empobrece as pessoas.
Empobrece por quê? Porque se tu tens alguns recursos que acumulou durante algum tempo, vai comprar uma geleira, vai comprar um congelador, por alguma oscilação aquele bem é danificado, a EDM raramente se responsabiliza por isso. Portanto, eu penso que, de facto, a ser o governo de Moçambique, provavelmente teria que dar alguma explicação pública sobre esta questão, que no fim do dia, quer dizer, põe as pessoas com o cabelo em pé. Exato. Dr. Baltasar Fael, como é que olha para estes salários? Estamos a falar que só estes 7 administradores da EDM, incluindo o PCA, custam aos cofres do Estado mais de 100 milhões de meticais por ano. Boa noite também ao colega do painel, obrigado pelo convite. Dizer que os salários, de fato, a priori, quem ouve falar neles fica escandalizado por aquilo que é o nível de vida, portanto, das pessoas em Moçambique, aquilo que elas ganham como salário, mas é preciso perceber uma coisa, estamos a falar de empresas públicas, não estamos a falar de empresas do Estado. Portanto, são empresas que o Estado cria para fazer negócio e ganhar algum dinheiro, porque a vocação do Estado não é comercial. Então, ele cria estes braços para poder se sustentar. O que sucede aqui, e que na minha ótica deve ser analisado, é que temos um relatório, segundo o jornal que veiculou essa notícia, temos um relatório da auditoria que levanta várias questões que põem em causa desculpa, aquilo que são os bons princípios de gestão da própria empresa. Temos um relatório, segundo o mesmo jornal, que vai contra muitas daquelas coisas que estão a ser ditas por parte na resposta que a EDM disse. O jornal diz uma coisa que está no relatório, nas respostas temos outras coisas. Então, é muita coisa que deve ser analisada de modo a que possamos, de fato, verificar se, quando a EDM diz que esses salários não são reais, que estão a ser aventados, se isso é certo ou não, se isso é verdadeiro ou não. A ser verdadeiro, a única situação em que eu concordaria com estes salários, porque não há nenhum ministro, por exemplo, que ganha mais do que um PCA de uma empresa pública. Isso não acontece. Nem o Presidente da República Nem ganha... o Presidente da República. E isso é assim um pouco por todo o mundo onde existem empresas públicas. Mas agora é um pouco complicado quando nós conhecemos claramente aquilo que são os problemas da EDM e depois aparecem a dizer que os funcionários ou gestores da EDM ganham níveis de salário destes aqui. Quer dizer, é escandaloso. Primeiro tens que pôr a empresa a funcionar, a produzir lucro, que é para justificar um bom salário, mas também justificar que você, como gestor, é bom gestor porque está a colocar a empresa a funcionar bem, a produzir lucros e pode ter aquele salário. O que não está a acontecer atualmente. O que não nos parece ou não me parece que esteja a acontecer na EDM. Então, este para mim é o caso que nos pode levar a questionar o nível destes salários. Porque há quem diz que em Moçambique são poucos administradores de empresas públicas que ganham abaixo de 1 milhão. Não tenho confirmação disto, mas conversei com pessoas que me deram esta informação. Mas é preciso vermos quem são esses gestores. Por quê? Porque isto pode estar a constituir uma vaca leiteira para muitas pessoas que usam estas empresas públicas, portanto, como sacos azuis, para se enriquecerem, etc., descurando aspectos essenciais do porquê que estas empresas foram criadas. E demais, se uma empresa não produz lucro, essa empresa está condenada, portanto, a ser encerrada. O que acontece é que se me dizem que há outros gestores de empresas públicas que recebem valores deste nível, eu me questiono
qual é a empresa pública em Moçambique que tem uma saúde financeira muito boa? Se formos a contar, as GLMs têm problemas, os aeroportos têm problemas, quer dizer, todas estas empresas têm problemas, e se ganham de fato 1 milhão ou acima disso, os administradores desta empresa, então claramente que os próprios gestores desta empresa é que contribuem para que as empresas se encontrem em situação deficitária, como está a acontecer agora com a própria EDM, e depois vem-nos com este tipo de salários. Exato. Doutora Adelino Buque, não só os administradores oferem salários astronómicos, mas também têm regalias. Estamos a falar que o PCA, por exemplo, que vive num dos hotéis luxuosos da capital do país e que a diária custam aos cofres do Estado mais de 26 mil meticais por dia. Acha que há esta necessidade, ou o Governo deveria rever a lei da função pública? Eu penso que a questão até nem precisa de ser de lei ou precisa de ser legislado. Eu penso que se um gestor é um moçambicano no seu próprio território, não vejo porque é que ele precisa de viver num hotel. Eu acredito que a EDM, como uma empresa nacional que é, com tantas instalações que tem, certamente que terá residências em todo o território nacional, e Maputo inclusive, quer dizer, eu acho que não vejo, quer dizer, esta é o cúmulo dos cúmulos. Porque é que uma pessoa vai viver no hotel? Eu não percebo. Essa é das coisas mais absurdas que podem existir. Mesmo que se estivesse a viver num período transitório, é uma coisa. A organizar-se a casa, etc, etc. Também tem um tempo para que isso aconteça. Mas de acordo com a informação, com a fonte de informação que temos estado a citar, fala-se de sair do hotel para hotel. Quer dizer, eu acho que mesmo para a dignidade do próprio signatário, não sei se fica bem eu viver, se sou um dirigente, não sei se fica bem viver num hotel. Uma pessoa tem que viver numa residência, o que é normal. Portanto, são questões cuja interpretação foge do meu nível de raciocínio, porque eu não me vejo, pessoalmente, embora não tenha essa coisa, não me vejo a viver um mês num hotel. Sobretudo quando estou em meu território, onde tenho condições para viver e viver com os meus, com base no princípio de família, quer dizer, realmente é um pouco estranho isso, não é? Exato. Então, Baltazar Rafael, o que é que tem a dizer com relação a mais este encargo para os cofres do Estado, o PCA viver num hotel em que paga 26 mil meticais por dia? Olha, o que eu posso dizer sobre isto é que os nossos dirigentes têm que começar a aprender, ou o Estado tem que começar a criar situações ou sei lá, qualquer documento em que obrigue eles a pagarem certas coisas da sua vida, não é? Porque acredito eu que se estes senhores recebem isso que se está a dizer aqui, e depois a gente dizer, ok, você recebe isto, arranja a sua casa, se quer ir ao hotel pagar 26 mil por dia, vai com o seu dinheiro, faça as coisas com o seu dinheiro do seu bolso. Acredito que nenhum destes senhores faria isto. Mas como estamos num país onde parece que se permite tudo, onde estamos cheios de discursos, ainda agora ouvimos o discurso do chefe de Estado a falar de combate à corrupção, mas esse combate à corrupção que o chefe de Estado se refere nem abrange a grande corrupção. Esse combate à corrupção não abrange os titulares de cargos públicos, que são ministros e etc. Portanto, é um combate à corrupção, são discursos vazios, que depois não encontram materialização na prática.
Então, eu penso que se começássemos a dizer que os nossos titulares de cargos públicos, gestores de empresas privadas e outros, têm determinadas coisas que o Estado não... Porque não podemos dar regalias infinitas às pessoas num país pobre. Se você for a perguntar a muitos dos países que são doadores ou que contribuem para o orçamento de Moçambique, você vai verificar que os ministros lá pagam as suas residências. Ou se não pagam as residências, eles perguntam, quantos filhos você tem? Tenho 2. Esposa, etc. Você só tem direito de tantos metros quadrados que o Estado pode pagar para si numa residência. O resto, se você quer mais, vai para lá, nós só te damos isto e o resto você acrescenta. Países nórdicos geralmente é isso que é feito. Nesses países, os juízes não têm as mordomias que, por exemplo, dos tribunais superiores, como acontece aqui. Os juízes têm o seu meio de transporte. Alguns até andam de bicicleta e transporte público. Porque é um servidor público. É um servidor público. E eu já vi uma entrevista de um juiz sueco, do Supremo, lá na Suécia, que disse claramente, perguntaram a ele, mas o senhor não quer mais isto, mais aquilo? Ele disse que sabe, viver do dinheiro das pessoas é complicado. Aquilo que me pagam, eu tenho que gerir de modo a comprar a minha própria casa ou arrendar a minha casa para poder, portanto, viver. Então, é preciso que isto comece a acontecer. E se estamos a falar do setor empresarial do Estado, onde estas coisas acontecem, e é que o Estado, vamos lá dizer assim, através de determinados órgãos, é que são as entidades de tutela, portanto, destas empresas públicas, é fundamental que estes princípios comecem a passar para os gestores desta empresa. O senhor quer luxos acima daquilo que o Estado pode lhe dar, está aqui o seu salário, pague os seus luxos e deixe o Estado, portanto, criar alguma eficiência para que estas empresas funcionem, e estas empresas produzam lucros e esses lucros sejam usados para aquilo que de fato o país precisa, que é melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida do povo e não para melhorar a vida, quer dizer, usarmos estas empresas para melhorar a vida de meia dúzia de pessoas. Essas pessoas que trabalham e paguem consigo, com os seus rendimentos, aquilo, portanto, que elas gastam e os luxos que estas pessoas querem. Quer dizer, é vergonhoso. E o senhor Magala devia-se, isto de fato é algo que está acontecendo na EDM, ele tem de ser o primeiro a vir pedir desculpas a este povo e a repor a situação. Mas também que ele colocou no lugar, eu sei que parece que ele chegou por concurso público, não sei que concurso público é esse, também fala-se que ele é das relações do Presidente da República, não confirmo, mas é o que se diz, e quando não há informação oficial, o que nós podemos fazer é especular, porque não existe uma informação oficial. Então eu penso que é preciso começar a colocar estes gestores com estas regalias infindáveis a pagarem as suas próprias contas dos seus luxos. E com esta situação, acha que há esta necessidade de se rever as leis das empresas públicas para não permitir que estas situações aconteçam? Sem dúvida, se é que por essa via nós conseguimos, portanto, reduzir este tipo de situações, eu penso que não há problema nenhum. As leis são feitas por nós para nos servirem durante um certo momento e quando verificamos que essas leis já não servem porque criam estes tipos de comportamentos megalómanos, como está a acontecer agora, nós podemos alterar essas leis. Mas eu não acredito, eu nunca vi numa lei de uma empresa pública que o ministro tem que escrito lá que tem que receber 1 milhão de salário. Estes salários, eles discutem entre eles e dão-se. Aliás, esses salários não é um problema, o problema dos salários não é um problema da lei, é um problema das pessoas que estão a gerir essas empresas, que quando chegam lá, dizem que não, eu tenho aqui um prazo determinado nesta empresa, quando eu for a sair daqui eu tenho que ter a minha vida arrumada. E vão fazendo, portanto, estas coisas. Estas coisas de salário pode haver até uma intervenção do executivo nisto, mas eu acredito que as propostas
a serem aceitos pelo Executivo, saem dos conselhos de administração destas empresas e são estes senhores que ditam os seus próprios salários. Exato, falando sobre esta decisão unilateral destes dirigentes das empresas, consta então do relatório de contas da EDM que estes administradores, portanto, em 2015, oferiam pouco mais de 700 mil meticais, mas eles decidiram unilateralmente ajustar em 61%, mais 61% dos seus salários, o que dá este astronómico valor mensal de mais de 1 milhão de meticais. Bom, repare, eu não acredito que seja uma... Eu acredito na hipótese de eles serem os proponentes dos seus próprios salários, mas não acredito que eles decidam absolutamente dizer agora passa isto sem chancela da sua tutela. É quase impossível. Portanto, por aquilo que eu tenho noção da atuação do ponto de vista de tutela, esta situação terá sido avalizado pelo governo, pela tutela da EDM. A questão que se põe realmente é esta, quer dizer, os próprios gestores, eu penso que para se ser gestor é preciso ter noção do custo e benefício. O que é que eu dou para poder merecer o que estou a tirar? Porque não, quer dizer, eu acho absurdo. Por exemplo, se um destes senhores tivesse que abrir uma empresa dele, certamente que nem sequer 1/3 desse salário poderia ter. Não estou a dizer que sejam incompetentes, eu estou a dizer que a forma de tu realizares o salário não é uma forma arbitrária como chegar e dizer aumenta 56% ou 60%. Tu tens que aumentar o salário em função da produtividade da empresa. A produtividade da empresa EDM é zero, do ponto de vista prático. A produtividade da empresa EDM, por aquilo que é público, se a HCB e outros fornecedores fossem rigorosos, já não tínhamos energia. É verdade também que, a par dos problemas que a EDM cria aos seus fornecedores, há outros fornecedores do setor público também que criam problemas à EDM, porque também não pagam. Mas por aquilo que tem sido as últimas informações, a EDM já começou a agir mesmo no setor público do ponto de vista de, se não paga, corta a energia, o que significa que já está atuando em modelos comerciais do ponto de vista de prático. Mas relativamente ao salário, eu penso que há realmente uma indiferença ou cumplicidade do ponto de vista do governo ao deixar que isto aconteça. Porque o governo tem uma palavra a dizer nisto. Não pode ser uma cruz que se põe a uma gala porque chegou e disse eu quero este salário. Alguém disse que esse salário pode-se ajustar. Houve consultas e houve aceitação que, eu repito, do ponto de vista de gestores que são, deveriam ter pensado mil e uma vezes sobre o que é que isto representa do ponto de vista prático em relação àquilo que eles dão à própria EDM. Exato. Eu seria curioso, por exemplo, estou curioso em saber qual é o salário dos engenheiros intermédios que fazem viver a EDM, aqueles que durante a noite estão em piquete, que estão a trabalhar todos os dias. O que é que essas pessoas ganham? Porque se os nossos administradores têm este nível de conforto salarial, significa que as zonas intermédias também devem ter algum conforto, e são esses que são, na minha opinião, o foco da produção e produtividade. O que é que isto poderá significar? Porquê? Porque
estas informações, apesar de vir de um relatório publicado, normalmente quando estas informações começam a ter este tipo de abordagem pública, há alguma coisa de mal-estar interno. Exato. E pode ser esta razão de estarmos hoje com acesso a muito e boa informação sobre esta empresa específica. Então, era importante, se calhar, termos a noção do que é que significa o engenheiro que está todos os dias a zelar pelas linhas, pelas ligações, pelas não sei quê, e faz com que, de facto, tenhamos a luz, independentemente da sua qualidade, todos os dias. Exato. Aliás, pelo menos até então, nenhum PCA de uma empresa pública, até o próprio Presidente da República, recebe um salário igual a destes administradores. E a questão que se coloca é o que é que eles fazem de tão extraordinário para que justifiquem estes salários. Qual é a diferença de um PCA, por exemplo, da EMCEL, que não recebe o que recebe, mas o PCA da EDM recebe mais de 1 milhão de meticais? Qual é a diferença de um diretor do Hospital Central de Maputo, que não recebe este valor astronómico, e o PCA e os administradores recebem este valor? Qual é a diferença de um outro administrador de uma outra empresa pública que certamente não recebe este salário, mas que os da EDM recebem este salário? Eu penso que eu expliquei um pouco. Em qualquer parte do mundo, se você produz, está numa empresa com autonomia financeira, administrativa, etc. Se você produz lucro suficiente para você ter um bom salário, você vai ter bom salário, mas porque o ministro não produz salário, não produz, faz mais gestão política das coisas. Estas empresas são empresas para produzir dinheiro para passarem para o Estado, são criadas por isso é que é o braço empresarial do Estado. O meu escândalo não é que um PCA receba mais que um ministro, porque ele produz. Se ele produz, tem que receber isso. O meu problema aqui é, sem você estar a produzir nada, com problemas graves de gestão, com problemas sérios na sua empresa, e você está a pagar estes salários, onde é que você vai buscar? E depois, como é que você faz os investimentos da empresa? Como é que você reinveste isso para a tua empresa começar a ganhar saúde financeira? Se ela tem problemas, você continua a usá-la como uma vaca leiteira a tirar fundos. Isto é complicado. Mas outra coisa que eu digo, e desculpem-me o termo que vou usar, às vezes são um pouco, as coisas ficam-nos na cabeça assim. Nós temos uma porcaria de instituições que existem neste país, que não fazem nada, só são criadas para enfeitar. Por que não fazermos aquilo que se faz em outros países, em que criam-se comissões independentes para tratar destas questões de salário, de modo a que não seja nem você a propor, nem que entre a sua tutela a tratar destas questões. Em certos países, há comissões independentes que dizem que, olha, o seu salário está aqui. É isto. Se passado algum tempo verificarem essas comissões que de fato há condições para fazerem aumentos, elas vão fazendo os aumentos. Quando não há de haver aumento nenhum. Mas você não pode pôr a pessoa que quer receber esse salário a fazer propostas. Claro que eu também gostaria de receber 1 milhão de meticais, quem não gostaria? Quem chegaria a uma empresa e dizer, olha, você receba 1 milhão de meticais e depois eu olho e verifico que a empresa não está a produzir, vou ter com o meu chefe, digo, não, chefe, não pode me pagar 1 milhão de meticais porque a empresa, todos nós queremos dinheiro. Então você não pode pôr na mão das mesmas pessoas essa possibilidade de proporem salários, etc. Tens que criar comissões que fazem isso. Mas isto acontece um pouco por todas as partes deste país. O que acontece, por exemplo, ao nível do Parlamento? Quando decidem aumentar as suas regalias ou alguma coisa, são eles mesmos que fazem as propostas. Quer dizer, temos que começar a olhar para modelos de gestão que acontecem nos outros países, formas de organização do Estado, formas de organização de empresas públicas, porque há países melhores do que nós e temos que reconhecer isso e temos que aprender com os melhores. Agora, se nós continuarmos a dizer que
é empresa pública, tem uma determinada autonomia, então são eles próprios que têm que fazer propostas salariais e nós que depois temos que ir decidir sobre esses assuntos, nem sabemos muito bem como é que as coisas estão a acontecer naquela empresa, porque nós estamos no dia a dia da gestão dessas empresas, recebemos apenas relatórios ou coisas do gênero. Então eu penso que é preciso criar independência em determinadas matérias que colocam as pessoas numa situação em que têm que muitas vezes decidir até pelos seus próprios salários. Quer dizer, não podemos caminhar nessas situações. Exato. Eu penso que também um outro aspecto, se calhar, que poderia ser usado para premiar os gestores competentes nas empresas públicas seria abrir uma janela de comparticipação destes gestores naquilo que são os rendimentos, lucros das suas empresas. E aí não teríamos motivo de questionar as razões de um determinado valor que vai para o bolso do gestor, porque ele está a comparticipar daquilo que são os rendimentos que de facto ele produziu. Exato. E isto é possível, do ponto de vista do Código Comercial, abrir esta janela. E esta janela é uma janela que, na minha opinião, pode espevitar, não é? O grau, outros níveis de grau de competitividade, outras dinâmicas de produtivas. E não estaríamos a discutir o pagamento de salário via dotações orçamentais do Estado. Portanto, pode-se fazer isto, que é o mais comum, por exemplo, no setor privado. Acontece. As pessoas não têm tanto dinheiro para receber, mas quando produz, tem lucros, sobre os lucros tem uma comparticipação que vai para o seu bolso e isso até pode estimular o servidor. A produção e a produtividade, cria novas dinâmicas, cria outra forma, outras ambições do ponto de vista de fazer com que a empresa ganhe nova dinâmica. Não é quer chova, quer faça sol e eu tenho não há problemas nenhum, não é assim. Exato. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos falar da decisão da PGR, a Procuradoria-Geral da República, que requereu a anulação do memorando de entendimento entre os irmãos Mesquita. Vou começar então por si, Baltazar Fael. O que tem a dizer com relação a esta decisão da Procuradoria-Geral da República, que foi prontamente aceite pelo Ministro Carlos Mesquita? Primeiro, quero dizer que ele não tem que aceitar ou não. Ele não tem que aceitar ou não. Houve uma decisão de um órgão com competências para fazer, portanto, este tipo de atividade. O que eu vou reforçar e que nós temos dito sempre ao nível do CIP é que é fundamental que nós produzamos leis. E é fundamental que essas leis, de fato, sejam aplicadas. E esta lei de probidade pública até veio tarde para Moçambique. Esta lei já devia existir há muito tempo, embora muitas das matérias que constem da mesma já existiam, portanto, já existissem em diplomas avulsos, diplomas dispersos e tentou-se, portanto, de alguma forma aglutinar essas matérias dentro desta lei de probidade pública no sentido de facilitar a consulta e o conhecimento das obrigações e das normas que ela prevê por parte dos seus destinatários. Ora, Carlos Mesquita vai continuar a estar, portanto, numa situação pouco clara ou de constante ou potencial de se envolver em situações de conflito de interesses. Isto por quê? Porque Carlos Mesquita vem da área empresarial e ligada a questões de transporte. Está a exercer dentro do Ministério, ou melhor, ele é ministro de uma área que lida, portanto, com essas matérias. Portanto, o potencial dele constantemente estar na margem
depois entrar numa situação de conflito de interesses é bastante alta. Nós já vínhamos levantando várias questões ligadas a este ministro e solicitamos, inclusive, ao Presidente da República, no sentido de demiti-lo das suas funções, porque só o Presidente da República é que pode fazer isto. Mas depois, também há que ter atenção que reparamos uma atuação da Comissão Central de Ética Pública que é no sentido de tentar justificar que não pode haver demissão deste ministro porque o ato por ele praticado não causou danos patrimoniais, etc. Isso não está na lei de probidade pública, que a Comissão Central de Ética Pública deve fazer juízos de valor sobre os casos. Tem que agir de forma objetiva dentro daquilo que são os preceitos legais. Então, ouvir o senhor Alfredo Gamito, porta-voz desta comissão, a fazer este tipo de pronunciamentos, o que a gente pergunta é, isto é pronunciamento da comissão, uma vez que ele é porta-voz, ou ele se esqueceu das suas funções e fez um pronunciamento, portanto, em nome próprio. Ou noutro caso, se é da comissão, o pronunciamento ou de Gamito está errado. Se nós formos a vermos as competências da Comissão Central de Ética Pública, em nenhuma linha vem emitir juízos de valor. Não vem na lei. Então, tem que se cumprir o que é que vem na lei. Tem que cumprir o que está na lei, não depois dizer que não houve danos patrimoniais, não verificamos, portanto, que haja ilegalidade. Não é atividade da Comissão Central de Ética Pública. Uma vez que a própria lei diz, havendo uma deliberação produzida, configure ou não configure conflito de interesses, tem que submeter, portanto, ao Gabinete Central de Combate à Corrupção. Então, este gabinete é que vai verificar se de fato existe matéria criminal ou não. Essa é a função de outro órgão. Portanto, não pode ser o Gamito a vir dizer que não há crime, não há não sei o quê, não há danos patrimoniais. Não é essa a função dele. Exato. Agora, para terminar esta parte da minha intervenção, vou dizer, mais uma vez, convidamos o chefe do Estado, se é que não quer ver o seu governo a entrar nestas situações de forma constante, porque isto num país sério, volto a repetir, porque o nosso não é, num país sério, como o Brasil, por exemplo, a Comissão Central de Ética da Presidência da República até tem competência de propor ao Presidente da República que demita um ministro. Mas no nosso caso, em Moçambique, isso não existe, não acontece. Esta comissão não pode fazer isto. E isso é uma das lacunas que a lei tem, que eu penso que tem que ser melhorada nesta altura que está a decorrer o processo de revisão e que parece que até o projeto de lei já deu entrada no Parlamento. Então, o que nós dizemos ao chefe de Estado, mais uma vez, se quer que o seu governo seja credível à luz dos moçambicanos e fora, porque estas notícias depois chegam fora do país, tem que demitir este senhor. Tem que demitir. Exato. Ou ele mesmo, para não, porque ele está a ser vexado em público, o nome dele é discutido em público a toda hora é o Carlos Mesquita no governo, ele próprio se tem algum pudor, alguma capacidade de analisar estas coisas, tem que vir a público e dizer ao chefe de Estado, eu coloco o meu lugar à disposição. Há um exemplo que eu costumo dar sempre, que aconteceu na África, já não me lembro muito bem em que ano, de um ministro que também, por acaso, coincide muito com esta situação, que era representante de uma associação de transportadores. E foi nomeado, na altura, por Jacob Zuma, para ministro dos transportes. E aqueles colegas dele, da associação, etc., decidiram lhe oferecer um Mercedes. Mas claramente que se ele recebesse o Mercedes e precisasse e aquelas pessoas da associação precisassem de um despacho, um desembargo de alguma coisa. Naturalmente que ele deveria... Quer dizer, coloca numa situação em que ele não pode agir com base naquilo que é a lei, mas agir porque recebeu um bem de um valor inestimável, de um valor extremo. O que esse ministro fez foi consultar ao Presidente da República, ora, estou a receber este presente, posso levar ou não o Mercedes?
O presidente disse para não te meter em situações que um dia podem te pôr em causa a tua credibilidade, etc. Recusa a recepção de Mercedes. Exato. Então temos que começar também, os nossos ministros têm que começar a ter esta postura, ter uma postura em que ele diz claramente que eu não estou em condições e vou à minha vida. E Mesquita não é um indivíduo propriamente pobre que quer viver do Estado, Mesquita é empresário. É empresário, exatamente. Doutor Delino Buque, o que é que tem a dizer com relação a esta decisão da PGR em anular este memorando de entendimento entre o ministro e o seu irmão? Bom, eu penso que este assunto já tinha sido bastante debatido e, embora houvesse vozes discordantes, hoje está mais que claro que aquelas pessoas que chamaram a atenção de que há aqui um conflito de interesses, afinal de contas, tinham razão. Mas eu penso que há aqui uma situação, se calhar, que é preciso ver, que tem a ver com a forma de nomeação deste ministro para este setor. Eventualmente, o chefe de Estado tenha visto nele uma pessoa com maior capacidade de dar uma dinâmica ao setor dos transportes e comunicações, tendo em conta a sua brilhante carreira empresarial. Se este foi o caso, é hora de dizer, bom, não vale a pena manter-nos nesta situação, porque realmente o potencial de conflito de interesse é permanente. Exato. Não há nenhuma atividade que ele vai sancionar no seu setor que não um dia venha a se dizer, aqui há conflito de interesse. Exato. Então, eu penso que a ideia de trazer para a governação o setor empresarial, ou para oferecer uma dinâmica diferente do ponto de vista daquilo que são as dinâmicas no próprio governo, etc., eu acho que aqui redondamente estão a falhar. Exato. Estão a falhar, porque no fundo, embora o Baltazar tenha dito que não é chamado aqui o juízo de valores por parte da Comissão Ética, estou de acordo, mas claramente que é aqui uma situação de inexperiência e se calhar, sei lá, não sei se diria ingenuidade, mas há claramente um ato de inocência no meio disto tudo, que quer ver uma cabotagem, quer ver uma dinâmica diferente que nós todos queremos ver. Porque dizia, não sei se era o ministro Pacheco, que nós temos N10, que é o mar, que nós não estamos a explorar. E quando entra este homem, tinha esta visão também de explorar. Simplesmente há esta conflitualidade que não é possível fazer de outra forma. Claramente, ainda que tivesse sido por um outro governante a fazer, acabava mesmo desaguando no mesmo problema do ponto de vista do beneficiário. Então, eu penso que aqui, de facto, tinha sido, do ponto de vista técnico e profissional, uma boa escolha, mas do ponto de vista de conflito potencialmente muito forte. Portanto, não vejo outra forma para livrar o nosso Ministro dos Transportes que tirá-lo deste cargo, porque ele vai estar todos os dias nesta situação, numa situação permanente de conflito. Agora, exato, se ele tiver, e o próprio Presidente da República assim o entender, ele tem capacidade, é um profissional que pode dirigir um outro setor para o qual ele não tem nenhuma relação, por exemplo. Portanto, eu penso que isso é possível, mas claramente para o bem do próprio Mesquita
e para o bem do governo, como se diz, para não estar todos os dias a ser posto em causa as suas decisões, eu penso que definitivamente o Carlos Mesquita devia mudar de pasta. Exato. Mas mais do que isso, eu queria acrescentar uma coisa, é que parece que está o próprio Mesquita que pretende dar uma solução ao caso que vai nos conduzir a uma situação da emenda ser pior que o soneto. Não é questão de sim, porque ele diz é que há de ser assinado um novo memorando, há de se anular aqueles que foram rubricados, vão ser assinados outros memorandos, mas há de ser um colega dele do Executivo a fazer isto. Olha, é um colega dele do Executivo a fazer, mas quem vai fazer a gestão daquele memorando de intermédio é o Ministério de Transportes e Comunicações, porque tudo diz respeito, portanto, a essa matéria. Mas deveria se anular completamente, lançar-se um novo concurso? Não, Mesquita tem que sair daquele lugar em que ele está. Não, o potencial de conflito está aí. Ele tem que sair daquele lugar. O potencial de conflito é esse. Essa solução que ele está a propor é uma questão de fraudar a lei. Ponto final. Mesquita está numa situação em que sempre estará ali na margem para cair para um lado ou para o outro lado. Então, esta emenda eu penso que pode ser até pior que o soneto. Exato. Vamos passar para o nosso terceiro tema da noite. O Governo avalia se há condições ou não para as eleições intercalares em Nampula, depois da morte do Edil Mahmoud Amoran, a 4 de outubro, Dia da Paz. Mas o presidente da CNE chegou mesmo a dizer que sim, há condições, só está à espera que o Governo decida. Em que ficamos olhando para o preceptuado na lei? Há estas condições para que efetivamente as eleições se realizem em Nampula ou não? O Governo deu 30 dias para avaliar. Bom, olhando para a lei, há condições para que se realizem as eleições. Agora, olhando para aquilo que são os aspectos práticos e impactos financeiros, etc., tendo em conta que teremos eleições brevemente, eu penso que é de uma futilidade essa eleição intercalar que não merece sequer qualquer consideração. Porque se não vejamos, só para aprovar o calendário de acordo, eu não fiz uma visita à legislação, mas o calendário para que se realizem eleições é mais ou menos, leva-nos até mais ou menos fevereiro ou março. Portanto, a ter que se realizarem eleições, vamos até fevereiro ou março. Depois toma posse o presidente do município e depois em outubro temos eleições. Quer dizer, eu penso que há coisas que devemos ver do ponto de vista pragmático do que propriamente do ponto de vista daquilo que são os ditames da lei, embora a lei seja de cumprimento obrigatório, mas eu penso que aqui, se calhar, vale a pena ponderar, até porque nós não nadamos em dinheiro do ponto de vista de disponibilidade para que estas coisas sejam feitas nesta perspectiva. Esta é a minha opinião. Uma eleição que pode acontecer em fevereiro ou março, uma tomada de posse com o mais tardar, os finais de março ou princípios de abril, para outras eleições para o mesmo escalão em outubro, eu penso que é de uma futilidade, repito, que não vejo interesse nenhum. E se ganhar, talvez, quem for ganhar, talvez seja... volta a ser eleito, então, pelo povo de Nampula, os municípios de Nampula. Corrobora com a mesma opinião, doutor Adelino? Eu, às vezes, sou um pouco legalista nessas coisas, porque nós não podemos produzir leis para depois não cumprir. Há um provérbio latino já de séculos que diz dura lex sed lex. A lei é dura,
pode criar problemas, mas nós é que criamos essa lei e essa lei tem que ser aplicada. Se existem condições e a lei diz isso, não vamos fazer contas de meses que faltam, a lei está ali. Senão vamos continuar a produzir leis e não vamos cumprir as nossas leis. Então para que estamos a produzir leis? Para fazer o quê? Se depois vamos olhar para outros aspectos fora da lei, para querermos dizer que, não, esta lei não... Aquilo que aconteceu com os deputados quando entrou a lei de propriedade pública, no sentido de que para esta legislatura já não se aplica, porque nós já estamos em exercício de funções, tem que ser para os deputados que vêm. Não, a lei quando entra em vigor é vinculativa. E temos que começar a cumprir com estas coisas, porque estamos aqui a reclamar de Mesquita, estamos aqui a falar disto, mas aquilo. Tudo isso vem da lei. Se não existisse essa lei, Mesquita não teria sido, não estaríamos a falar aqui da anulação de memorandos. Isto é exatamente para gerir bem um país. Se falta um dia ou dois para as outras eleições, e é possível realizar eleições, mesmo que faltem 2 dias para as próximas eleições, é a lei que diz. A lei não diz em nenhum ponto que tem que se ponderar aspectos econômicos, porque se fosse para dizer isso, a própria lei havia de dizer. Aliás, aconteceu... Então, o que vai acontecer é que nós vamos criar precedentes neste país por causa do não cumprimento da lei. E as pessoas, os próximos já vão vir dizer, não, se vocês naquela situação não fizeram, aqui também, porque que querem fazer? É porque não sei o que... Depois começamos até a discutir questões políticas. É porque de outra vez era o MDM, não fizeram agora porque é o partido X que está no poder já estão a fazer. Isso é consequência de nós não seguirmos estritamente aquilo que existe na lei. Na minha ótica, e não é posição da minha organização, é minha posição. Se a lei diz uma coisa, temos que cumprir, sob pena e risco de criarmos situações de casos precedentes que um dia podem nos pôr, portanto, em xeque. Aliás, há um edil que morreu penso que há dois anos e realizou-se as eleições intercalares. Sim, mas há 2 anos ainda faltava. Não, eu não tenho... Repara, eu não tenho nada contra que se realize as eleições. É de lei, como disse no princípio, podem-se realizar. Mas para um país que não nada em dinheiro, e sabendo o custo da nossa democracia, numa situação em que esse governante ou esse edil vai estar o máximo que puder, uns 10 meses, porque as eleições de outubro, provavelmente que depois entra em função, as eleições de outubro e janeiro toma posse o outro, não é? Exato. Se não for o mesmo que for reeleito. Bom, repare... Mas se calhar estas eleições serviriam de termómetro para avaliar-se... Bom, no interesse dos partidos, tudo bem, mas eu... Sinceramente, do ponto de vista de pragmatismo, do ponto de vista de recursos que nós não temos, é bom. Eu penso que esse é outro erro. A democracia custa dinheiro. E nós embarcamos neste sistema a sabermos que a democracia custa dinheiro. Então vamos pagar por ela. Se não pagas, então não estás a ser democrático. O governo vai aparecer a impor, não há eleições, mas tem uma lei ao lado que diz que nestas situações você tem que ter eleições. Na minha ótica, democracia custa dinheiro em qualquer parte do mundo. E se você escolheu dizer que quero ser democrático, a não ser que estava a fingir, dizer que eu quero dar por um sistema democrático, fica a saber que você vai ter que pagar por isso. Exato. Essa é a minha opinião. Não, eu por mim, se tivermos que pagar, eu ponho a minha cota à parte, não tenho problemas nenhuns. Agora, realmente que é de uma inutilidade, isso é. Do ponto de vista prático... É de uma inutilidade gritante, não ponhas dúvida. Exato. Porque não vais ter uma pessoa a governar. Quer dizer, aqui não... É uma questão pragmática, não estou contra que seja assim, porque até nem posso estar, não devo estar, porque é de lei. Exato. Então, a minha opinião tem a ver com o sentido pragmático, o sentido de para que fazer essas eleições de recursos, porque isto vai se repetir no mesmo sítio.
mas, como dizia o Baltazar, se nós queremos ser democratas, temos que pagar o preço. Vamos pagar. Exato, vamos então passar para o nosso outro tema da noite, se calhar será o último. O FMI reafirma que a ajuda ao país só será feita após os esclarecimentos das dívidas ocultas. Uma delegação composta pelo Ministro das Finanças, Economia e Finanças, Adriano Malayane, e também pelo Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, aproveitou-se então desta reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional para fazer este apelo a estas entidades a voltarem a ajudar Moçambique, a voltarem a ajudar então o orçamento do Estado, mas esta instituição foi peremptória a dizer que não. Como é que acha, como é que analisa esta situação? Começar talvez por dizer que estas dívidas já não são ocultas, nós já descobrimos e continuamos sempre a usarmos. São ilegais, houve ilegalidade na contratação das dívidas, mas me parece que a questão que coloca está muito relacionada, portanto, com esta reunião que houve em Washington, etc. O que eu vou dizer é que o nosso governo está a agir, na minha ótica, sei lá, me parece que quer apanhar o FMI em contrapé ou qualquer coisa, vai a estes encontros, depois dizem que o ministro Malayane não vai a todas as sessões, quer dizer, e vai pedir que haja retoma da ajuda. Aqueles senhores foram claros, foram extremamente claros desde o início. Responsabilização, há um relatório que foi produzido, responsabilização, se houver de fato lugar a responsabilização para as pessoas que contraíram estas dívidas. E me parece a mim que não vão sair deste fincapé que estão a fazer. O que eu penso é que temos de fato, como país, que assumir uma coisa. É que dependemos a 100%, não sei, mas dependemos grandemente da ajuda do FMI e dos parceiros de apoio programático deste país. E temos que colaborar. Não estou a dizer que Moçambique tem que ser submisso, mas a partir da altura em que você depende dos outros, você perde a sua soberania. A sua soberania não é total, porque você não se consegue sustentar a si mesmo. E Moçambique está na situação em que não se consegue sustentar e depende do outro. Isso é um exemplo muito simples. Quando você está em casa do seu pai e não trabalha, você vive à custa do teu pai. O teu pai há um dia que diz que vou te castigar porque você fez isto, não te dou dinheiro de lanche. A mesada. É que você não tem poder dentro daquela casa, porque o seu pai é que garante todas as coisas. É isto que acontece com o FMI. Nós, quando aceitamos a ajuda destas organizações, nós perdemos um pouco daquilo que é a nossa soberania. Então, estes discursos de país soberano, eles deviam entender, não, o dinheiro é deles. E eles sabem como é que fazem a gestão das coisas deles. Exato. O que nós temos que fazer como país, e o Presidente da República em particular, é deixarmos destes discursozinhos que andam por aqui de vamos combater a corrupção, depois não apresentamos medidas concretas, vamos, senhor, pega as pessoas se existem, se foi feita a investigação do Ministério Público, e leva um processo justo de julgamento. Não estou a dizer que temos que entrar já em estados de polícia, dizer, não, entra imediatamente porque queremos dinheiro de fora para entrar porque estamos a passar fome. Não, um processo justo em que as pessoas têm direito de se defender, têm direito de contar o que é que aconteceu de fato, etc. E só a partir daí é que o FMI não está a dizer condena as pessoas, está a dizer que existindo responsabilização, essas pessoas, de fato, têm que ir à barra do tribunal. Mas ela não tem o poder de dizer condena. Não. Isso já é uma atitude que deve ser assumida pelos nossos tribunais, porque está a julgar o caso. Mas, pelo menos, você tem que mostrar que aquelas evidências que vem no relatório produzido pela Kroll, de alguma forma, tem que servir para alguma coisa.
neste momento não estão a servir para nos tirar da situação em que nós nos encontramos. E repito, se o país não cumprir com aquilo que o FMI está a dizer, me parece que eles estão numa posição firme, no sentido de que não vão, de fato, dar o valor. Isso já está a acontecer há cerca de 2 ou 3 anos. Exato. Sra. Adelino Buque, qual é a avaliação que faz com relação a esta decisão do FMI em não apoiar o Orçamento do Estado para 2018? Bom, eu penso que o não desembolso de dinheiro para o Orçamento do Estado por parte do FMI para 2018 em si só não é notícia, porque nós sabemos que há este corte. A mim o que me preocupa é estarmos recorrentemente a nos programar para termos recursos que nós não temos. Eu não tenho nada a ver com a recusa do FMI. O FMI pode fazer o que quiser com o seu dinheiro. O FMI pode fazer o que quiser com aquilo que acha que é o nível de irresponsabilidade que o país assumiu em relação àquilo que são as dívidas. O FMI está livre, pode fazer o que quiser. O meu problema é o nós estruturarmos-nos com coisas que nós não temos. Porque nós sabemos que o FMI não vai nos dar dinheiro. Por que é que nós vamos ter que contar com esses recursos? Por que é que nós vamos nos preocupar todos os dias, gastarmos esforço, dinheiro que não temos, à procura de algo que sabemos que não vamos alcançar? Portanto, é a altura de quebrar... Eu penso que sim. Para mim, a opinião que eu tenho é que deixa o FMI, deixa o Banco Mundial, façam do dinheiro deles o que quiserem, o país se organize e se estruture para viver com os recursos que tem. Contem com aquilo que o país tem. Ponto final. Porque tu não vais mudar a mentalidade daqueles burocratas todos. Tu não vais mudar a política do Fundo Monetário Internacional. Agora, dito isto, não estou a dizer que, do ponto de vista daquilo que são as ações jurídicas internas que decorrem do facto de ter havido esta auditoria, não devem continuar. Devem continuar. Mas não nos preocupemos com o Fundo Monetário Internacional. Porque o Fundo Monetário Internacional tomou a sua posição. É soberana, é deles. Nós sabemos que não temos poder de influenciar esta posição. Por que é que nós vamos gastar nossas energias, não é? Por que é que nós vamos gastar energia? Vamos investir energias à procura de uma coisa que não se vai concretizar. É a altura então do país começar a pensar num plano B? Não é plano B, é o plano A. Porque nós já estamos sem recursos dos parceiros há mais de um ano. Portanto, o orçamento, este é o segundo orçamento que não temos o apoio dos parceiros programáticos. 2018 é o terceiro ano. Por que é que tu vais contar com uma coisa que tu não tens? Quer dizer, tu tens que descer para o chão e pisar o chão com realidade. Quer dizer, se este chão me pica e eu tenho que fazer esforços próprios ou do meu próprio corpo para me imunizar, ou tenho que arranjar aquelas cascas de banana, aquelas de bananeira, aliás, aquelas folhas de bananeira para pôr no chão para eu não sentir o efeito do chão que eu piso. E por onde é que o país deveria começar neste sentido? No trabalho e nas poupanças. No trabalho e nas poupanças. Eu penso que o caminho da agricultura está bem feito. É preciso investir muito no trabalho agrícola. É preciso trabalhar muito na poupança do ponto de vista daquilo que são a despesa pública, não é? É preciso adiar alguns investimentos, não é? É preciso... Nós no nosso programa temos a construção de um hospital, mas nós já estamos a viver sem esse hospital. É uma questão de pararmos.
Quando as condições estiverem criadas, vamos construir. Temos a ideia de construir uma escola pré-universitária. Não temos condições, o que é que vamos fazer? Mas isto não iria atrasar o desenvolvimento do próprio país? Estamos a falar o país tem que desenvolver-se com base em recursos próprios. Tu não podes... Porque esse desenvolvimento que nós almejamos, baseado na bondade de terceiros, não é nenhum desenvolvimento. É uma dependência. É sério. E é uma dependência cada vez mais crescente. Repare e repito, não estou a dizer que a responsabilização não deve acontecer, mas o país que se estruture, o país Moçambique que se estruture olhando para dentro, não contando com os pássaros que estão a voar, porque tu podes não ter caril nesse dia, porque não vai caçar, não vai apanhar. É o caso nosso. Eu, sinceramente, eu penso que o nosso governo, poderia deixar de andar atrás, a investir tempo, a investir dinheiro, a investir, enfim, em uma série de infinidade de ações, até de charme, diplomáticos e não sei o quê, para impressionar uma múmia. Porque o Fundo Monetário Internacional é uma múmia. Tem um dogma. Pronto, tu não discutes com dogmáticos. Se tu queres viver, cria teus próprios recursos. Vai doer para começar, mas tu vais caminhar firme. Vais caminhar firme. Não terás estes problemas todos. Exato. Esta é a minha opinião. Pronto, o orçamento do Estado certamente que será deficitário para o próximo ano. Onde é que o país irá arranjar recursos para cobrir este buraco, este déficit? Por onde é que deve começar? Eu não estou a ver onde vai buscar, porque os parceiros são aqueles. Não estou a ver outros parceiros. Mas este ano também não tivemos. O que vai acontecer é... Este ano também não tivemos. Colega, nós aqui podemos estar a falar nisso, porque ainda temos os nossos, sei lá, rendimentos e conseguimos comer. Mas o nível de vida das pessoas com este assunto deteriorou-se bastante. Eu não sei quantas pessoas estão mesmo a morrer de fome, ou estão a passar dificuldades extremas. Que recebiam do Fundo Monetário? Não, o dinheiro vinha desses países e entrava no orçamento do Estado. É desse dinheiro que também são pagos salários e outras coisas. Sim. Escolas são construídas com aquele dinheiro. Mas, Baltazar, hospitais são construídos com aquele dinheiro. Tu não vais... Agora, eu não acredito que o Moçambique seja diferente dos outros países. Não há nenhum país que se desenvolve sem se endividar. Não existe esse país. Que me mostrem um só país que se desenvolve sem se endividar. Isto é uma prática de vários e muitos países. Agora, dizer que nós vamos abdicar dos fundos desses países, FMI, etc., eu penso que é um pouco de um discurso que não olha muito para a realidade. Nós vivemos na base de cerca de, sei lá, são 40%, 50% daquele valor para cobrir o nosso déficit orçamental. Então, 40%, 50% não é pouco para um país como este. A verdade é que há sítios onde já se diz que não tem paracetamol num hospital, não se consegue comprar paracetamol para as pessoas. E nós vamos dizer que não, nós vamos abdicar deste dinheiro e temos que começar a fazer. Nenhum país faz isso. Começar do zero a se desenvolver sem ir buscar fundos nos outros países. Isso não acontece em nenhum país. Que me mostre um único país que se desenvolveu sem fazer disso. Olha, Baltazar, eu concordo que os países têm uma situação de interdependências, mas eu definitivamente não concordo dialogar com uma entidade que fica a olhar para mim. Eu penso que isto é que é inaceitável. Não estou a dizer que a dívida está correta ou está boa. Não estou a dizer que a dívida não deve ser responsabilizada. Estou a dizer que o nosso Estado deve assumir-se como Estado e ter orgulho de si próprio. Estou a dizer que no lugar de construir mais um hospital, que reserve esses recursos internos, que arrecade, que leve esse recurso para
mantermos os mesmos hospitais com outro nível de atendimento ao público, mantermos as mesmas escolas com outro nível de atendimento ao público e não estarmos todos os dias a sermos humilhados na rua dos corredores internacionais porque não temos o dinheiro. Este é que é o Moçambique tem que se readaptar a esta situação. Eu posso tentar até perceber isso, mas a realidade aqui é que se você... Porque você vai toda hora tentar pedir valores a essas pessoas que disseram que não vamos te dar, sem que você... Não, mas essa chamada da atenção... Mais isto. Mas é porque você precisa. Eu não vou andar atrás de alguém sem saber que essa pessoa vai ser útil para alguma coisa. Se eu vou atrás dessa pessoa, é porque eu sei que essa pessoa vai ser útil para fazer... Baltazar, se este país começar a ser rigoroso na forma de fazer a sua despesa, se este país começar a ser rigoroso na forma de definir aquilo que são as suas prioridades, esses assuntos todos tenho certeza que podem ser minimizados. Mas eu, como moçambicano, sinto-me mal quando todos os dias e de forma recorrente vem um funcionário do Banco Mundial dizer: nós não vamos dar-vos o dinheiro. Quer dizer, nós já sabemos que não vão dar dinheiro. Qual é a notícia que tem nisso? Seria notícia se viessem um dia dizer: vamos dar dinheiro. Eu perguntaria: por que é que vão nos dar dinheiro hoje? Portanto, o país tem que se adaptar a esta situação. Porque tu não tens outra alternativa. Quer dizer, andar a humilhar-se. Mas também podemos olhar para outra vertente em o país ceder, já que o Fundo Monetário Internacional diz que tem que haver responsabilização e aquelas informações, as lacunas de informações que existem no relatório, se forem dadas, o país vai poder beneficiar deste apoio. Esta também seria uma outra via. Eu acho que o país tem que ceder, não estou a dizer que, mas também falo de responsabilização, mas não estou a dizer que o país tem que ceder nestas questões legais, jurídico-legais, por causa do FMI. Em primeiro lugar, o nosso governo tem que prestar contas a nós, de como é que faz a gestão, portanto, da coisa. Então, nós, em primeiro lugar, moçambicanos, é que estamos interessados em saber o que é que aconteceu com aquele dinheiro, para onde é que o dinheiro foi. Essa é a nossa primeira preocupação. E repare que quando este caso surgiu através da imprensa internacional. Eles é que nos despolitaram que há problemas aí no vosso país. Mas hoje em dia, nós é que queremos saber quem são os indivíduos que se meteram nestes assuntos. O FMI, para mim, vem depois. Em primeiro lugar, o nosso Estado, o nosso sistema de administração da justiça, que é até certo ponto ligado ao Executivo, e eu sempre disse e tenho essa posição, o Ministério Público, neste caso, não vai fazer nada se não receber um aval do Poder Executivo, porque de fato neste país quem manda em todos os outros poderes é de fato o Executivo. O que nós queremos é que nos dê uma resposta, mas essa resposta nós não queremos de NUS, nós queremos da Procuradoria, que é o órgão indicado por lei para nos dar essa resposta. Agora, eu penso que é preciso de alguma forma, calma, nós já tivemos, este caso não é de hoje, vem de há muito tempo. E se você não fizer, de fato, mas isso é um segundo estágio, se você não fizer esta questão da responsabilidade, que nós os moçambicanos queremos saber, e aqueles que deram dinheiro e que o dinheiro foi desviado também querem saber, nós não vamos ter dinheiro neste país, isso está claro. Concordo em parte com aquilo que está a dizer o colega Buca aqui, mas é preciso sabermos também como é que vamos viver futuramente. Será que temos capacidade? Quantas vezes neste país falou-se em aumentar, quando começou a crise, aumentar a produção e a produtividade? O que está-se a fazer? Este país não é sério. Eu, para ir um pouco mais longe, vou dizer outra coisa. Não existe, eu não conheço um programa neste governo, nos governos deste país, um programa que fosse para criar condições boas de vida para a população, que começou e terminou. Quero que me digam, os Proagri estão aonde? Mandaram as pessoas plantar getrofa, as pessoas comem getrofa. Sem políticas de fomento de comida para as pessoas comerem. Não conheço um programa
programa de agricultura neste país que começou, foi bem gerido e que no fim produziu resultados. Fez uma auditoria e disse que muito bem, isto aqui é muito bom, vamos replicar, vamos começar. Não conheço um. Quando há problemas neste país, é que surgem as ideias do chefe do Estado, dos ministros, vamos fazer isto. Quando a coisa amaina um pouco, aquilo é abandonado, entramos no campo da roubalheira das titosses, que rouba no Fundo de Desenvolvimento Agrário, um fundo que está ligado mesmo ao desenvolvimento da agricultura. Entramos nos roubos, nos notariados, roubos aqui. Na migração, e agora temos então o escândalo do roubo. Este país virou um país de gangsters, ladrões. Rouba dentro das instituições. Todo mundo está a roubar. Isto é um país de ladrões, ponto final. Mas tu também és um ladrão, então. Infelizmente não trabalho no Estado. Ah, não. Então o país não é de ladrões. O país. Quando no mesmo, em 2 meses dizem que houve Fundo de Desenvolvimento Agrário. Depois já está-se a falar de cofre, dos registros de notariado. Então, quer dizer, agora da Direção Provincial da Cultura e Turismo, está-se a falar diz que andam a desviar fundos. Que país é este? Quer dizer, quando eu vou abrir o jornal todos os dias, tem que ver um caso de um servidor público que roubou. Então, quer que eu chame de que país é esse? Que os nossos servidores públicos têm esse comportamento, não somos todos. Mas, e depois reparem no seguinte, as pessoas fazem isto numa vontade tal, faço isto, depois compro uma viatura de BT50 para o meu namorado, porque a viatura dele teve problemas, depois chamo o plano de X, meto dinheiro na conta dele. Quer dizer, como se eu estivesse a ir à minha própria machamba a tirar tomate para oferecer à minha família. As pessoas fazem isto numa vontade, depois não lhes acontece absolutamente nada. Quer dizer, eu me pergunto, mas primeiro, mas que país é que nós queremos com estas coisas? Exato. Neste país está-se a roubar em todo o sítio. Exatamente. Não quero dizer alguma coisa em relação a esta situação séria que chega a ser engraçada. Não, bom. Voltado então para o nosso tema do FMI, que soluções o país pode ter para fazer face a esta não ajuda do FMI? Será que o país, os moçambicanos vão conseguir? Eu penso que esta perda de soberania que nós estamos a ter, porque isto faz-nos perder. Aliás, fica mais enfraquecida, ou cada vez mais enfraquecida, a questão da soberania do Estado. A verdade é, como estava a dizer o colega Boca, estamos a falar com um indivíduo que parece uma porta. Não responde, é uma porta que está ali, nós estamos a falar para a porta. E ele já te disse que para eu abrir, você faça isso. E por que você, antes de fazer aquilo que ele está a dizer, continua a se ajoelhar aos pés dele? É porque você precisa desse indivíduo. Então tem que arranjar uma forma aqui para resolver este problema. Mas ir para lá sem resolver o problema da responsabilização, como eles estão a dizer, eu penso que não vai resolver o problema. É como se estivéssemos a falar com uma porta que está ali. Última intervenção, doutora Adelina Buco, tem alguma coisa? Não, eu penso que sim. Eu reitero aquilo que é a minha opinião relativamente à necessidade do governo se estruturar. Quer dizer, o ponto é assim, não podemos perder esperança de que um dia vamos caminhar melhor. A vida é feita de trombalhões e temos que ter perspectiva de que um dia vamos conseguir nos erguer e ficarmos em pé. Eu acredito que se nós continuarmos, podemos não termos o desenvolvimento que almejamos, mas podemos ter o desenvolvimento à medida das nossas próprias capacidades. Exato. Podemos ter um desenvolvimento à medida da nossa própria pobreza, não é? E eu reitero que não vale a pena a gente contornar a pobreza por vias não produtivas do ponto de vista de recursos nossos para olvidarmos uma determinada situação. Nós temos que apostar naquilo que vai nos dar uma sustentabilidade no desenvolvimento. Exato. Porque este chorar para o Fundo Monetário Internacional
já me parece uma coisa de crianças mimadas, não é? Nós temos que ser homens, já temos 43 anos, somos adultos, não é? Exato. Temos que assumir as nossas responsabilidades. Vamos então dar por terminada esta hora de análise. Obrigada por estarem aqui connosco. Até para a semana. Vamos então fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.